Tudo bem? Eu sou o professor Dagoberto e estaremos juntos nesse curso de raciocínio lógico para aprofundarmos alguns conhecimentos. Mas quero deixar claro que esse curso ele serve para todos os tipos de pessoas, para quem nunca estudou raciocínio lógico, como para quem já está estudando, porque afinal de contas é sempre importante, né, nós revisarmos alguns conceitos, não ficarmos parados. O importante é estarmos exercitando. Então, essa é uma das regras básicas que eu já quero deixar aqui para que a gente possa desenvolver aí um tempo legal de estudos. Afinal de contas, também raciocínio lógico é uma matéria que tem aparecido em muitos concursos públicos em diversas áreas. Área bancária, área jurídica e área administrativa em geral, né? Nos últimos, vamos colocar assim, 20 anos, ela tem se tornado uma febre, essa área, né? Por quê? Porque ela começou através de algumas bancas bem famosas como a CESP, né, nas provas para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e INSS, e depois começou a ser adotada também por outras bancas. E isso, né, começou então a gerar uma procura maior por estudos nessa área. Até porque a maioria das provas que envolvem raciocínio lógico, elas são destinadas a pessoas que têm no mínimo a formação de ensino médio. E fica sempre aquela dúvida que eu encontro nas pessoas quando elas estão estudando em cursos presenciais. E a pergunta é sempre a mesma. Poxa, professor, eu terminei o ensino médio, estudei em boas escolas, mas mesmo assim eu nunca estudei a parte de raciocínio lógico. Como podem, né, cobrar isso numa prova de nível médio? E, na verdade, a resposta que eu tenho a respeito disso é muito simples. A resposta é que, geralmente, o raciocínio lógico ele devia já estar envolvido em algumas áreas do conhecimento, como principalmente a matemática. Quando nós estudamos, por exemplo, conjuntos, análise combinatória, probabilidade ou até mesmo porcentagem, nós também estamos trabalhando com algumas regras do raciocínio lógico. Então, por isso, né, que infelizmente, às vezes ele foi deixado de lado ao longo de muito tempo nos bancos escolares. Mas vamos agora direto ao que interessa, né? E vamos saber o que nós temos que estudar. Então, separei aqui para mostrar exatamente, né, o que nós iremos estudar passo a passo. E aí, para que isso fique mais fácil, então, vou mostrar aqui cada um dos tópicos, né, que serão abordados. Não necessariamente em aulas separadas, mas muitas vezes nós podemos abordar cada um desses tópicos dentro de outro, ou dentro de uma mesma aula falar de 2 ou 3 tópicos porque eles estão interligados. Então nós vamos começar falando nas proposições simples e compostas, que é a chave para que a gente possa entender o raciocínio lógico, e dentro disso também nós vamos falar sobre a negação. Então, dentro das proposições simples e das proposições compostas, nós vamos falar sobre negação. Então, a negação ela não vai ter uma aula separada, mas ela vai estar dentro, por exemplo, né, de cada um desses assuntos, proposições simples, proposições compostas. Da mesma forma, também nós vamos falar dos valores verdades, ou também, né, alguns editais de concursos chamam de tabela verdade. Então, a tabela verdade ela vai ser vista também dentro das proposições compostas. A negação vai aparecer também na tabela verdade ou valores verdades aqui, como a gente está demonstrando, assim como os conectivos lógicos. Então, proposição composta e conectivos lógicos são assuntos que estão ligados, né? Não posso falar de uma proposição composta sem antes dar a entender o que é um conectivo lógico. E nós vamos ver cada um desses conectivos lógicos de forma separada. E também dentro deles nós vamos estudar as negações e as tabelas verdades. Então, por isso é importante também a gente já dar aqui esse entendimento para que você possa entender o que nós vamos estudar. Além disso, nós vamos falar sobre as propriedades das proposições, da negação, das tabelas verdades, dos conectivos lógicos. Isso faz muita diferença para que a gente, com o passar do tempo, consiga interpretar de forma mais clara e ser mais objetivos na nossa resolução. Então, por isso que é importante sempre estar acompanhando as nossas aulas passo a passo. Nós vamos falar sobre tautologia, contradição e contingência. Ou seja, é muito importante conhecer a tabela verdade, conhecer os conectivos lógicos passo a passo, para entender o que é uma tautologia, o que é uma contradição, o que é uma contingência. Nós vamos falar sobre condição suficiente, condição necessária
equivalência lógica. Então, equivalência lógica é um assunto aí que aparece direto nas provas de concursos públicos. Então, temos que entender duas coisas importantíssimas: equivalência lógica e negação de proposições compostas. E tem alguns tipos que são as que mais aparecem nas provas. Nós vamos falar sobre implicação lógica, também lógica de argumentação. E é claro, nós também temos mais coisas para apresentar. Ou seja, também tem uma parte ali da matemática que vai ser muito útil para nós dentro do raciocínio lógico, que é a parte de conjuntos, as propriedades entre os conjuntos e os tipos de conjuntos. Nós vamos falar também sobre operações com conjuntos, é claro, porque tudo isso tem a ver, inclusive, com a parte anterior que eu falava agora sobre proposições simples e compostas. Dentro de operações com conjuntos, nós vamos falar dessas proposições simples e compostas. Porque para nós interpretarmos corretamente, nós temos que entender isso, que as operações com conjuntos, elas são consequências de determinadas proposições compostas. Então, é bem legal essa parte, pode ter certeza. Nós vamos falar também sobre princípios de contagem, ou seja, nós vamos falar sobre análise combinatória e como também isso tem a ver com as proposições simples e compostas, assim como as operações com conjuntos. E é claro, vamos ter que falar sobre porcentagem, então tem uma parte também da matemática de cálculos que envolve o raciocínio lógico, porque principalmente o raciocínio lógico ele está muito atrelado a interpretação de questões. Então nós temos que estar bem atentos a isso. E por último, nós vamos falar também sobre a probabilidade, porque a probabilidade ela também pode ser vista em muitas situações como uma consequência de problemas envolvendo conjuntos e operações com conjuntos. A probabilidade ela também está diretamente ligada em algumas situações a problemas de contagem, a princípios de análise combinatória. Então, para nós isso é muito importante. E eu não posso também falar em probabilidade sem falar em porcentagem. Então, tudo isso que eu estou comentando aqui, na verdade é para você ter uma ideia do que nós vamos estudar, de como será esse nosso passo a passo, o que você realmente vai ter que dominar e que nós juntos vamos trabalhar para que você realmente tenha um bom desenvolvimento nessas áreas. Seja qual for o tipo de concurso para qual você está se preparando. Se é um concurso da área administrativa, se é uma carreira policial, se é um curso da carreira jurídica, enfim, os mais variados. Porque como eu já falei anteriormente, todos eles precisam de raciocínio lógico para que a pessoa consiga aí, uma aprovação. Então, conto agora, sempre com a tua atenção e espero que qualquer dúvida que você tenha, fique à vontade para entrar em contato comigo para nós conversarmos, trocarmos bastante ideias, tá certo? Então, nós estamos aqui para te ajudar a se desenvolver, a aprender, certo? Então, o nosso maior objetivo aqui realmente é o teu aprendizado. Então, agora nós vamos nos ver, acredito, aí nas próximas aulas. Então, agora um abraço e até os nossos próximos encontros.